dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui para mais um culto de ensinamento. Glória a Deus por isso. E hoje iremos iniciar uma nova série de estudos da Palavra de Deus. Amém? Fizemos aí 7 doutrinas, podemos assim dizer 7 semanas, falando sobre a fé. E hoje iniciaremos o estudo sobre as bem-aventuranças. Amém? Glória a Deus. E nesta noite eu quero ler a palavra de Deus com todos vocês. Iremos falar da primeira bem-aventurança. O texto se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Iremos fazer a leitura do capítulo 5 e os versos 1, 2 e 3. Mateus, no seu capítulo de número 5, a partir do versículo 1, é o texto que nós iremos falar nesta noite. Iremos tratar da primeira bem-aventurança. Glória a Deus, aleluia. Bem, Mateus capítulo 5, a partir do seu versículo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então diz assim, Mateus capítulo 5, 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Louvemos a Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz eu gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toques em Jesus. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Oremos, Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai.
Deus Todo-Poderoso, nesta noite que nos encontramos aqui na Tua presença, para mais um culto, Senhor, de ensinamento, um culto doutrinário. Somos completamente e totalmente dependentes da pessoa do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nessa noite estamos aqui, meu Deus, porque queremos aprender mais do Senhor e te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos dê um coração ensinável, para que possamos nos curvar, nos dobrar segundo, meu Deus, a Tua palavra. Ó Deus poderoso, que o Senhor fale conosco nesta noite, como o Senhor tem falado, para o nosso crescimento, desenvolvimento e elevo espiritual. Que nós que aqui nos encontramos como Tua igreja possamos ser fortificados, alimentados, sustentados pelo poder desta palavra. Ó Senhor, que o Senhor traga como alimento saudável para as nossas vidas, necessário é para alimentarmos a nossa alma, ó Deus, e nutrir o nosso espírito na Tua presença. E nessa noite, meu Deus, cremos que por Tua bondade e misericórdia o Senhor continuará falando e operando em nosso meio, para a exaltação e glorificação do Teu Filho amado. Ó Deus, que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E glória a Deus. Para mostrar Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, hoje iniciaremos esta série de estudo sobre as bem-aventuranças. Se você acompanhar o capítulo de número 5, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12, observaremos que Jesus ele falará a respeito de 9 bem-aventuranças, e cada uma dessas nos traz consigo um sentido e um valor do reino celestial. Compreendemos que a manifestação do Filho de Deus, com grande propósito redentor e salvífico, e também para proporcionar e manifestar o reino, um reino que não foi e não é estabelecido ou não está determinado por um local físico nem um espaço geográfico, mas o reino veio para se manifestar em pessoas. Amém. E Mateus, como podemos observar que ele faz a apresentação de Jesus, porque assim como Mateus escreve o Evangelho de Jesus, ele direciona ao povo judeu, pois observamos que ele é muito enfático quando traz na pessoa de Jesus, ele sendo o rei prometido. E isso podemos ver a partir do capítulo 1, quando nós observamos que Mateus ele vai escrever a genealogia, e você lê isso no capítulo 1, verso de número 6, e diz: e Jessé gerou ao rei Davi, e ao rei Davi gerou a Salomão. Ele faz questão de apresentar a linhagem de Jesus e enfatizar que Davi era um dos ancestrais de Jesus. E nós podemos na continuação da leitura ver que nenhum outro ele faz ou se utiliza da expressão rei, apenas a Davi, porque a promessa era que da linhagem de Davi deveria vir o rei de Israel. Glória a Deus. Então, a partir desse capítulo 1, ele fala a respeito da genealogia, apresentando que o Cristo que agora nascera, esse Jesus que estava diante do povo, é Deus, é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Também, Mateus, no capítulo de número 2, quando fala a conceição de Jesus, ou o nascimento de Jesus, no capítulo 2, o texto nos diz que se apresentaram os magos do Oriente, viram a estrela, conforme a profecia, que apontaria o rei de Israel. Assim também, como no capítulo 1, ele faz questão de mencionar a linhagem de Cristo como rei. No capítulo 2, ele novamente torna a falar a respeito de que esse menino que nascera era rei. E aqui, irmãos, no capítulo 2, a partir do verso de número 11, os reis magos que vieram para presentear a Jesus, e aqui é muito importante percebermos que até mesmo pregações, estudo e outras coisas mais, dizem-se que eram 3 reis magos.
Mas se você ler o texto, lá não diz a quantidade de quantos reis eram. A Bíblia diz que eram 3 presentes. Então as pessoas associam, 3 presentes, 3 pessoas. Mas se você ler o capítulo 2, lá não diz a quantidade. Então daqui nós já percebemos que aprendemos muitas vezes ou escutamos dizer, os 3 reis magos. Você vê que tem um período do ano aí que as pessoas fazem uma festividade, os reis magos que levam os presentes para Jesus, 3, não é, tá bom? Mas os presentes foram 3. E quais foram os presentes? Ouro, incenso e mirra. E esses 3 presentes eram concedidos ou dados a alguém na condição de rei. Então, quando Mateus registra que Jesus nasceu e aqueles homens estavam à procura do rei prometido de Israel, e quando eles levam os 3 presentes, ouro, mirra, incenso, Mateus está deixando bem claro: o Cristo que eu estou apresentando, o Cristo que eu estou falando, ele não é outro senão o rei. Aleluia! Porque ele tem linhagem real, ele tem promessa, aquilo que a palavra de Deus apontou ele como rei. E quando ele nasceu, ele recebeu o presente de rei. E outra coisa mais, diz o texto, capítulo 2, no versículo 12, que quando os reis magos chegaram diante do menino, o que é que eles fizeram? Se prostraram, eles adoraram, porque reconheceram a Jesus como rei. Amém. Então aqui Mateus ele apresenta a Jesus aos judeus como verdadeiramente o rei prometido. Por quê? Porque na concepção, o entendimento dos judeus, eles esperavam um rei, só que um rei diferente. Eles esperavam um rei que viesse libertar eles do poder opressor de Roma. Esperavam um rei que viesse com um grande exército e lutasse as suas guerras físicas e destituísse Roma do trono. Porém Jesus, ele veio, ele é rei, ele tem um reino. Só que enquanto os judeus esperavam um reino terreno, Jesus veio trazer um reino espiritual. Enquanto as pessoas esperavam um rei reinante fisicamente com um território ali pertencente a ele, ele não veio manifestar o reino em possessões terrenas, em espaço físico, mas ele veio apresentar um reino que é espiritual, um reino celestial, um reino que está além daquilo que eles aguardavam. Glória a Deus. E este mesmo rei, apresentado por Mateus, que veio manifestar e revelar o seu reino, que não era e nem é terreno, mas celestial. O reino que Cristo nos apresenta através do Evangelho não era e não é o reino terreno. Por quê? Porque algumas, assim podemos dizer, religiões que se denominam cristãos, apresentam que Cristo veio proporcionar o reino terreno, veio proporcionar um reino físico, mas o que Cristo veio nos trazer não é um reino terreno nem físico, mas é um reino espiritual. Aleluia. Alguns que anunciam e dizem que o reino é aqui na terra, que a igreja, os servos vão ficar aqui na terra, mas o reino de Cristo não é terreno, não é visível, nem palpável, nem tangível. O reino de Deus é celestial, é espiritual. Glória a Deus. E esse mesmo reino apresentado por Cristo para trazer e proporcionar ao seu povo uma condição essa de quê? De liberdade. Os judeus aguardavam a libertação da opressão de Roma, mas a libertação que Cristo trouxe não foi uma libertação física de um poderio humano, mas a libertação do reino de Jesus é uma libertação das forças do pecado. Porque o que oprimia a humanidade, o que fazia com que o homem estivesse em uma condição distante da glória e da presença de Deus, é o pecado. Amém, Jesus. Eles queriam uma libertação física, humana, de um exército,
mas o que Jesus trouxe foi algo que liberta a alma. Ô, glória. Aleluia. Por isso, o reino que Jesus é apresentado não é proporcionando aqui uma condição ou um bem-estar físico, mas a manifestação do reino de Cristo, quando é anunciado e é manifesto em nossa vida, ela proporciona libertação do pecado. Porque para isso Ele manifestou o seu reino, para que fôssemos libertos do pecado. Amém, Jesus. Porque de nada adiantaria Jesus ter vindo como eles esperavam, um general que liderasse um exército, libertasse o povo de Roma, só que a alma deles continuaria aprisionada no pecado. E por isso, a grande ênfase é: Jesus veio trazer libertação da força e do poderio do pecado. Eu creio, meu Deus, obrigada. E como temos falado deste reino que não é físico, mas espiritual, e onde está esse reino? Onde foi manifesto esse reino? O reino foi manifesto nos corações e daqueles que receberam a Jesus. Amém. O reino dele é manifesto onde? Em nós. Ô, glória. Nós que desfrutamos das riquezas do reino. Por quê? Porque em nós Cristo manifesta o gozo do Espírito Santo, a alegria. Em nós Deus, Ele manifesta a paz. Em nós Cristo manifesta os princípios e os valores morais do seu reino. Então o reino está em nós, porque em nós habita a presença de Deus. Em nós habita a presença do Cristo ressuscitado. Maravilha, meu Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha, meu Deus. Obrigada, Jesus. Então em nós está a manifestação do reino em cada um de nós. E aqui no capítulo 5 vemos que o sermão da montanha, que se inicia em Mateus capítulo 5 verso 1 e se encerra em Mateus capítulo 8 verso 1. No capítulo 5 verso 1 diz o texto: e subindo ele ao monte. E Mateus 8 primeiro diz: e descendo ele do monte. Aqui temos um grande sermão, pois Jesus vai tratar de muitos princípios, e o que nós queremos nos ater hoje é o princípio no versículo de número 3, que ele fala-nos a respeito da bem-aventurança, ou das bem-aventuranças. Porque no capítulo 5, verso 3 ao verso de número 11, ele vai enumerar 11 bem-aventuranças. E o que seriam essas bem-aventuranças? O significado da palavra bem-aventurança ou bem-aventurado significa feliz, afortunado, bentífico. Nas bem-aventuranças, Cristo nos mostra que a realidade espiritual está em oposição a que o mundo nos apresenta. Então, quando Jesus ele manifesta as bem-aventuranças, ele está trazendo princípios espirituais que são opostos ao que o sistema mundano nos apresenta. E o primeiro princípio, a primeira bem-aventurança que ele nos fala é: bem-aventurados pobres em espírito. Então, querido, bem-aventurado, feliz, afortunado são aqueles pobres em espírito. Porque a concepção ou entendimento que o sistema mundano nos apresenta é a condição de ser feliz ou bem, ou estar, ou ser bem afortunado é riquezas, alegria, abundância e coisas semelhantes a essa, está associado ao conceito de ser alguém feliz e afortunado. Só que Jesus está dizendo que felizes são os pobres em espírito. Ele traz, podemos assim dizer, uma inversão de valores para a terra. Para o ser humano, feliz, afortunado são aqueles que possuem em abundância. Feliz e afortunado são aqueles que possuem bens e riquezas materiais. Feliz e afortunado são aqueles
que possuem um estamento social elevado, mas Jesus está trazendo aqui uma inversão de valor. Enquanto o mundo está dizendo feliz é quando você tem uma condição financeira, feliz e afortunado é quando você tem um estamento ou uma situação socioeconômica muito boa. Isto é feliz, isto é afortunado, mas no reino celestial não é esta a condição. O valor ou os valores que o mundo nos apresenta não são os valores espirituais que devem regir a nossa vida. Nós não somos ditados ou regidos pelo que o mundo aponta ou diz: você deveria ser assim, você deveria viver assim, para você ser feliz, para você ser alegre, para você estar ou se considerar uma pessoa abundante ou bem afortunada. Deveria ter essa condição. O mundo nos apresenta uma condição que para eles é uma felicidade. Só que Jesus está nos apresentando: bem-aventurado são os pobres em espírito. Glória a Deus. Primeiro ponto, aqui Jesus está descrevendo o caráter da verdadeira fé. Ou seja, aqueles que professaram a fé em Cristo trazem consigo, primeiro, quem são estes pobres de espírito? São aqueles que reconhecem a sua insuficiência espiritual. Ou seja, pobres em espírito são aqueles que olham para si mesmos e compreendem que são insuficientes. Amém, Jesus. Porque nós, como seres humanos, irmãos, somos limitados, somos falhos, somos pecadores. Então, pobre de espírito, ele entende: eu sou falho, eu sou pecador, eu sou carente da misericórdia e da graça de Deus. Mas em oposição a isso, por quê? Em oposição a isso, são aqueles que vivem a prática do pecado. E o pecado, podemos dar o sentido a ele, que é a palavra pecado, hamartio, significa errar o alvo. Ou seja, toda vez que alguém erra o alvo, seja em palavras, seja em pensamento, seja em atitudes, ele está errando o alvo, ele está pecando. E o pecado, ele é uma declaração de autossuficiência. Toda vez que alguém peca, ele está dizendo: eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus. Veja que no princípio, quando o homem peca, Satanás apresenta a proposta: se você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, você não vai precisar mais dele, não. Você vai ser igual a ele. E o homem caiu nessa e achou que poderia comer e ser igual a Deus. E o que trouxe para si foi morte. Perdeu a comunhão com Deus, perdeu a condição de desfrutar da vida eterna no paraíso de Deus. E todos os males que hoje está sobre a humanidade, as doenças, as enfermidades, as guerras, tudo isso é consequência do pecado. Então o pecado, ele é uma autodeclaração, dizendo: eu não preciso de Deus. Toda vez que o ser humano pega, ele está dizendo: eu não preciso de Deus. Mas quando somos pobres em espírito, reconhecemos: Deus, eu sou miserável pecador. Senhor, eu errei, eu pequei, eu preciso da tua misericórdia, Pai. Entenda que ser cristão não é ser ausente de erros, mas é reconhecer que mesmo errando e falhando, precisamos de Deus. Porque ser cristão não nos isenta de errar, mas nos isenta de viver na prática do pecado, sem arrependimento. Porque para o cristão, irmãos, o pecado é um erro. É como sempre eu gosto de ensinar nos ensinamentos do batismo, que a diferença para o cristão, para aquele que peca sendo cristão e para aquele que não é cristão, é muito diferente. Para aqueles que não têm a Deus, o pecado é o estilo de vida, ou seja, ele vive pecando como se aquilo fizesse parte da sua vida e fosse algo normal e não trouxesse malefício nenhum. Eu prefiro viver minha vida do meu jeito, pecando, errando. Não, é pecado para você, para mim não é. Começa a relativizar. Não, para você é, para mim não é. Então, para aqueles que estão longe de
Deus o pecado é um estilo de vida. Eles vivem pecando, eles vivem na prática do pecado. Mas para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram chamados, para aqueles que são salvos em Cristo, o pecado é como ele. Não queríamos cometer, mas a nossa humanidade nos leva a errar. É como um exemplo que eu gosto de usar. Nós, quando estamos caminhando, e se acabarmos topando ou escorregando e caindo, quem é que quer topar, escorregar e catar a cara no chão? Tem alguém que quer? Ninguém quer, né? Mas se acontecer, foi um erro. A gente não queria aquilo. Assim, para o crente, é o pecado. Lutamos para não pecarmos, mas acontece de ter erros e deslize. Mas nós nos levantamos e recomeçamos. Aleluia, glória a Deus. E os pobres em espírito são aqueles que entendem a sua condição espiritual de insuficientes. Quando alguém bate no peito e diz: eu estou de pé debaixo do que eu faço, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu consagro, porque eu faço tanta coisa. Querido, no dia que nós estivermos de pé pelo que nós fazemos, então não precisamos mais de Jesus. E quando é que vai acontecer esse dia? Nunca. É verdade. Quando é que vai chegar o dia que nós não vamos mais precisar de Jesus? Nunca. Então não é pelo que nós estamos fazendo, não é o que eu faço que me mantém de pé, é a graça de Deus que me dá condições suficientes para lutar. Quando o pecado se apresentar, a graça de Deus me dá força para resistir, para lutar contra o pecado, para lutar contra tudo aquilo que o adversário quiser contra a minha vida, mas a graça de Deus me empodera para eu resistir e dizer não ao pecado, e sim ao meu Deus, não ao pecado, e sim para Jesus, não ao pecado, e sim à obra de Cristo na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, pobres em espírito são aqueles, primeiro, que compreendem a sua insuficiência espiritual, que não se consideram dependentes de si, mas que são dependentes de Deus. Amém, Jesus. Quando Jesus diz: feliz é aquele, felizes são aqueles, bem-aventurados são os pobres em espírito. São aqueles que olham para a sua vida e fazem uma análise: verdadeiramente eu sou um miserável pecador, eu careço da misericórdia de Deus, eu preciso de Deus para tudo. Quando manifestamos este valor, estamos declarando que somos pobres em espírito. Então veja, irmãos, que quando alguém se declara autossuficiente, quando alguém por suas obras diz que está de pé ou por merecimento, ele está se intitulando: eu não sou pobre de espírito, porque não é pelo valor do reino que eu vivo, mas eu vivo pela minha autossuficiência. E nós vivemos a manifestação do reino, então precisamos viver os valores do reino. Glória a Deus. E o princípio que hoje estamos tratando é pobres em espírito. Então o primeiro ponto é este: são aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, que reconhecem a sua condição como pecador e se humilham, reconhecendo a falência espiritual total quando se está longe de Deus. Então, pobres em espírito são aqueles que vêm: sem Deus eu não posso nada, sem Deus eu não faço nada, sem Deus eu não chego a lugar nenhum, sem Deus não há como eu ser salvo, sem Jesus eu não alcanço nada, sem Jesus eu não sou nada, sem Jesus eu não posso nada. Segundo ponto: pobre em espírito descreve aqueles que estão ou são conscientes que sem a esperança que é Jesus, estão separados da graça divina. Segundo ponto: pobres em espírito são aqueles que conscientemente reconhecem que distante de Deus estão perdidos e sem esperança. Quando somos pobres em espírito, reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos a nossa condição, que se estivermos longe de Deus,
estamos separados da manifestação, separados de vivermos e desfrutarmos do reino dele em nossa vida. Então, pobre em espírito são aqueles que estão conscientes, ou seja, aqueles que reconhecem, que estão no sentido de que vivem a manifestação do reino na sua vida e que sem esta graça, sem esse Jesus, estão perdidos. Estão perdidos. Somos pobres em espírito quando reconhecemos e tomamos consciência: Senhor, se não for a tua graça, eu estou perdido. Se não for o teu favor imerecido, eu estou perdido. É verdade, meu Deus. Eu estou condenado. Os pobres em espírito, eles reconhecem, estão conscientes. Eles caminham conscientes. Jesus, se não fosse a tua graça, se não fosse Ele no dia que Ele nos achou, nos alcançou, porque foi Jesus que nos encontrou. Estávamos perdidos, eu e você. Às vezes dizemos: eu encontrei Jesus. Quem estava perdido era Jesus ou era eu e você? Quem estava perdido era nós. Encontrei Jesus. Jesus estava perdido aonde? Perdido estávamos nós, irmãos. E Ele foi lá nos encontrar. Ele foi ao nosso alcance. E a graça de Deus se manifestou nos alcançando através da mensagem do seu Evangelho. A mensagem do Evangelho nos alcançou e nos resgatou. Estávamos perdidos, mas hoje fomos encontrados pela sua graça e estamos conscientes que sem Jesus nós éramos perdidos, o inferno nos esperava, mas agora que estamos e fomos encontrados por Jesus, o que nos espera é o reino espiritual, aleluia! É o reino celestial. Glória a Deus! É o reino de Deus do céu. Eu creio, aleluia, glória a Deus. Somos pobres em espírito porque estamos conscientes que sem Deus somos perdidos. Éramos perdidos. E todos aqueles que não têm Jesus se encontram perdidos. É o que a Bíblia nos revela. Que Ele veio, em Lucas 19:10, buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito redentor de Cristo de salvar, de buscar aqueles que estavam perdidos. Ele nos encontrou. Eu E creio. tantos quantos estão distantes de Deus estão perdidos. Glória a Deus. diferença é que nós temos consciência que sem Ele estamos perdidos. E os que estão lá fora, sem Jesus tanto faz. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso desse Jesus? Eu vivo a minha vida, eu tenho o que eu quero, eu faço o que eu quero. Mas nós temos consciência: eu não faço o que eu quero, eu não vou aonde eu quero, eu faço o que Ele manda, eu estou onde Ele ordena, eu faço o que Ele me conduz, eu vivo segundo a vontade dEle, porque aqueles que estão conscientes, sabendo que vivem para a glória de Deus, Ele não se autodeclara suficiente, que não depende, não precisa de Deus, mas Ele sabe: o que eu faço, o que eu deixo de fazer, tudo é para a glória do nome dEle. Amém, Jesus, aleluia. Os pobres espíritos reconhecem, estão conscientes da sua real condição ou situação. Se separados de Deus, estão destinados ao inferno, mas se alcançados pela graça e arrependidos, têm o reino que nos espera. Oh, maravilha! E como consequência de sermos bem-aventurados, felizes, afortunados, Oh, glória! reconhecendo a nossa insuficiência, tendo a consciência da condição do homem sem Deus, Ele nos aponta um destino. Versículo de número 3, parte B. A parte A diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Parte B diz: porque deles é o reino dos céus. Oh, glória a Deus! Mateus, ele não usa a expressão reino de Deus, porque os judeus, até hoje, eles têm o costume de observar o terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então os judeus, eles não professam o nome de Deus, eles não dizem,
E para Mateus ganhar este, o que é que ele faz? Ele aponta para o céu, porque toda vez que os judeus iam fazer menção a Deus, eles apontavam para a morada de Deus, que é os céus. Então, quando ele diz que porque deles é o reino dos céus, ele está dizendo porque deles é o reino de Deus. Mas ele usa a expressão, como eu disse, reino dos céus, para não ferir a fé dos judeus no sentido de considerarem aquilo uma blasfêmia. Como eu disse, eles não tomam o nome de Deus em vão. E aqui é muito importante parar para analisar que quantas vezes as pessoas usam o nome de Deus em vão. Qualquer coisa, fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus. Tudo coloca Deus ou Jesus sendo que não há necessidade. Ou seja, estão tomando o nome de Deus em vão. Se usarmos o nome dele segundo a autoridade que é nos dada e em situações que realmente pedem, sim. Mas usar o nome dele por qualquer coisa, tem gente que usa o nome de Jesus, o nome de Deus, por brincadeira. Tem gente que profere ou fala o nome de Deus em qualquer situação, qualquer besteira da vida. Eles estão tomando o nome de Deus em vão. Mas vamos lá. Quando ele diz porque deles é o reino dos céus, ou o reino de Deus, aqui Mateus está descrevendo aos pobres em espíritos que para eles há um destino, que é o reino dos céus, que hoje vivemos no sentido estrito, mas em sentido pleno está para ser cumprido. Em outras palavras, quando ele diz que esses que são pobres em espírito, deles é o reino dos céus, ele está apontando, primeiro, que há um destino, que há um reino onde nós desfrutaremos plenamente. Amém, Hoje, Jesus. desfrutamos do reino manifesto de Jesus de forma estrita. Por quê? Porque toda vez que nós formos ler a Escritura e observarmos Jesus curando alguém que estava enfermo, Jesus ressuscitando alguém que estava morto, Jesus purificando alguém que estava leproso, isso é uma prefiguração da manifestação do reino de Deus visivelmente no homem. Deu para pegar? Então toda vez que Jesus curava, ele estava, e toda vez que Jesus cura, ele está apontando para o seu reino. Ainda não entendi, pastor. Vamos lá. Toda vez, irmãos, que Jesus curou, e quando ele cura, ele está dizendo: no meu reino não existe enfermidade. Amém. Toda vez que Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscita alguém que está morto, ele está dizendo: no meu reino não existe morte, existe vida. Oh, glória. Toda vez que Jesus purificou os leprosos, ele estava dizendo: no meu reino não há lepra, no meu reino não existe enfermidade, não existe doença, no meu reino existe saúde. Glória a Deus. Então é Jesus trazendo a manifestação do seu reino de forma estrita, porque não vivemos a plenitude do reino. Vivemos a manifestação daquilo que ele nos proporciona. Como eu disse, quando Jesus cura, ele está dizendo: no meu reino não haverá necessidade de ser curado, porque lá não existe doença. Então toda vez, irmãos, que Jesus está operando em nossa vida, ele está dizendo: no meu reino não haverá necessidade de nada disto, porque lá é ausente de problemas, de doença, de dor, de morte, de pranto, de tudo isto, de todo sentimento ruim, de todo sentimento mau que está e assola a humanidade. Lá não vai haver, lá não existirá. Glória a Deus. Hoje desfrutamos a parcela do seu reino de forma estrita, porque ele manifesta, ele continua curando, ele Glória continua salvando, ele continua libertando, purificando, ressuscitando e levando para o céu. Por quê? Porque ele está dizendo: o que eu tenho no meu reino é muito mais do que isto, o que eu tenho Glória a preparado no meu reino é muito mais do que isso. Por isso vamos aguardar e sermos
pobres em espírito, porque tem o reino nos esperando, tem o reino nos aguardando, o reino dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os pobres em espíritos têm um destino, Aleluia. o reino celestial. Amém. Hoje desfrutamos em parcelas, mas em breve desfrutaremos plenamente, completamente. Glória a Deus, amém. Porque hoje o que nos separa, porque hoje o que nos divide, a nossa punição, nosso corpo corruptível, a nossa matéria perecível, mas Ele diz que nos dará em 1 Coríntios 15 um corpo incorruptível. Aleluia. Teremos um corpo imortal, porque Ele nos revestirá da imortalidade. Oh, glória a Deus. Seremos incorruptível, haverá ausência do pecado, não necessitará mais, não pecaremos nunca mais, porque seremos plenamente transformados na presença desse Deus que é totalmente santo. Aí veremos Ele, aí contemplaremos e viveremos com Ele plenamente. Hoje desfrutamos em parte, mas em breve desfrutaremos plenamente e vivenciaremos tudo aquilo que Deus tem preparado para Ele. Amém, Jesus, aleluia. O reino está entre nós. Quando desfrutamos dos valores e princípios eternos, e falamos aqui o primeiro ponto, reconhecer a nossa insuficiência, a dependência de Deus e o reino que se manifesta em nós. Quando vivemos, irmãos, os valores do reino, os princípios do reino, reconhecendo a nossa insuficiência, a nossa dependência de Deus, então temos aguardado pelo seu reino. Glória a Jesus. Por isso a igreja ela não vive segundo os parâmetros que o sistema mundano aponta. O mundo tem muitas filosofias, o relativismo e tantas outras, o hedonismo e tantas coisas mais, que depende do ponto de vista, depende do que é para você, o que não é para mim, depende se isso vai me satisfazer, depende se os fins justificam os meios. São filosofias humanas que promovem o ser humano e se declaram dependente sem precisar de Deus. Mas nós não vivemos segundo estes princípios, vivemos segundo o princípio da palavra. Vivemos em observância o que a Bíblia diz e não o que o homem diz. Vivemos segundo a Escritura e não é segundo as palavras, segundo os ditames e as filosofias humanas, mas vivemos segundo aquilo que Jesus falou. E Jesus nessa noite diz: feliz, afortunado são os pobres em espírito. Glória a Deus. Os que reconhecem a sua insuficiência, os que reconhecem a dependência de Deus e os que vivem os valores do reino espiritual. Amém? Glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe.